Olá, queridos, bom dia. É a Chaia Cleidiana do Ministério Azeite e Vinho e você está comigo no nosso último vídeo dessa semana da série de estudos devocionais Santos e Santificados. O medo não vai me parar. O grande eu sou comigo está. E o 18º passo para uma santificação eficaz que eu quero destacar para você hoje, que é a primeira chave edificadora que nós iremos abordar nesta série, é este aqui. Aprenda sobre a importância do jejum. E eu quero trazer um texto para você que se encontra em Isaías 58, 6 e 7. E eu aconselho você a ler todo o capítulo de Isaías 58, porque ele fala exatamente qual é o padrão correto de jejum. Os versículos 6 e 7 diz assim: Porventura não é este jejum que escolhi, que solte as ligaduras da impiedade, desfaça as ataduras da servidão, deixe livre os oprimidos e despedace todo o jugo? Porventura não é também que repartas o teu pão com o faminto e recolhas em casa os pobres desabrigados, e se vires o nu, o cubras, e não te esconda do teu semelhante? Baseado na palavra hebraica tissam, jejum é abster-se de alimentos. E, querido, há 3 tipos de jejuns: jejum clínico, jejum dietético e o jejum autoedificante. O jejum clínico é o jejum que é estabelecido pelo médico. O médico vem e estabelece um período onde você fica sem comer e sem beber para fins de uma cirurgia ou qualquer outro tratamento clínico que você precise fazer. E aí nós temos o segundo tipo de jejum, que é o jejum dietético, que você conhece super bem como o jejum intermitente, que o propósito dele é reeducar, né, a sua estrutura, o seu metabolismo e uma série de outras coisas, reeducar o seu corpo para que ele possa se alimentar corretamente e nutrir-se corretamente, ok? Então, todo mundo sabe, ou quem não sabe, né, mas tem que ter acesso a essa informação, sobre o jejum intermitente. Ele é o jejum dietético, ok? E o propósito dele é para a saúde ou para a revitalização e etc. do corpo. E o terceiro tipo de jejum é o jejum autoedificante. O jejum autoedificante é o jejum que eu quero falar hoje no vídeo, que ele serve para propósitos completamente espirituais. E como nós vimos que há 3 tipos de jejum, e apesar que cada um deles significa abster-se de alimentar-se, e alguns até incluem abster-se de tomar líquidos, um jejum não substitui o outro. E o que eu quero dizer? Não adianta nada você utilizar o jejum clínico estabelecido pelo seu médico para mudar a sua rotina alimentar. E nem usar o jejum intermitente ou o jejum dietético para fins espirituais. Cada jejum, para ter o resultado esperado, precisa trabalhar dentro da sua santidade, ou seja, dentro do propósito pelo qual ele foi estabelecido. E isso é principalmente verdadeiro dentro do jejum autoedificante ou a chave edificadora do jejum. Se você tem já uma rotina de jejum intermitente, você ainda precisará jejuar para se autoedificar. Se você, por uma questão de cirurgia ou tratamento clínico, faz um jejum clínico, você ainda vai ter que separar um tempo para jejuar para se autoedificar. Um jejum não substitui o outro, porque os propósitos que foram estabelecidos são diferentes, ok? E não trate isso como uma lambança. Ah, é tudo se ficar sem comer, então eu posso chegar, ó Deus, eu tenho que jejuar, né? A pessoa que faz jejum intermitente. Ó Deus, o senhor sabe, né? Eu sou uma mulher de consagração, eu vivo de jejum. Só que essa criatura vive de jejum porque ela tem a dieta alimentar do jejum intermitente. Não é porque ela está jejuando para fins espirituais ou fins psique-espirituais, porque envolve a alma também, identidade, caráter, etc. e tal. Não, ela está ali para trabalhar no corpo dela, para mudar a sua rotina alimentar, para melhorar o seu metabolismo e uma série de outras funções. Não tem nada a ver
para romper com os aspectos bíblicos que o jejum diz que rompe. E quais são esses aspectos bíblicos? É aquilo que a gente leu ali nos versículos 6 e 7, que eu vou repetir para você agora. O jejum autoedificante, ele trabalha com a impiedade. Nós lemos isso, né? Porventura não é este o jejum que escolhi, que solte as ligaduras da impiedade? E o que é impiedade, né? É uma palavra equivalente ou sinônima de incredulidade. Então, quando você jejua, você trabalha com áreas de incredulidade, certo? Você jejua para purificar a sua fé. Você jejua para trabalhar destravar a sua fé em Deus, enquanto mata a sua crença dentro dos padrões e costumes do mundo. Outra coisa também é que o jejum, ele desfaz as ataduras da servidão. E as ataduras da servidão fala tanto de um comportamento incorreto adquirido na iniquidade, porque servidão, querido, é escravidão, é cativeiro. E aqui eu vou dar o exemplo do dependente químico. Essa pessoa que está dependente química, ela não está só presa espiritualmente e emocionalmente àquele vício. Ela também tem comportamentos incorretos para sustentar esse vício. Então, ela é completamente escrava e dominada sobre ele. E o jejum, ele vem para desfazer as ataduras da servidão. Então, eu também jejuo para trabalhar nos meus vícios e obsessões, para trabalhar naqueles comportamentos que eu sei que é incorreto, mas que eu não estou conseguindo romper só com a minha força de vontade e posicionamento. Eu preciso jejuar para ser livre dessa coisa que me prende e que me escraviza. Outro aspecto que o jejum também serve, o autoedificante. O jejum, ele está aqui para deixar livres os oprimidos e despedaçar todo o jugo. Então, o jejum também trabalha sobre qualquer tipo de opressão espiritual e jugo. Porque opressão é uma pressão sobre as suas emoções, é uma pressão sobre o seu emocional, é uma pressão espiritual que você sente. Há pessoas que ela não sabe explicar, mas desde que ela se conhece por gente, ela sempre foi triste, mesmo que ela não tenha vivido nenhuma situação triste. Ela é uma pessoa oprimida. Tem pessoas que eu conheço que elas são mal-humoradas. E quando eu digo mal-humoradas, é amarguradas mesmo. E elas não passaram por nenhuma situação crítica que justificasse elas terem um padrão de ressentimento, mas elas são eternamente ressentidas ou constantemente ressentidas. Elas estão debaixo de opressão espiritual. Satanás estabeleceu um padrão emocional sobre ela. Ela sempre tem que sentir raiva, ela sempre tem que sentir ódio, ela sempre tem que sentir-se triste, ela sempre tem que sentir-se amargurada, ela sempre tem que se sentir-se de todas as maneiras incorretas que poderia sentir. É como se houvesse ela fosse daquele jeito ali. É como se ela fosse sempre daquele jeitinho ali. Isso daí é um comportamento de opressão. Também aquelas opressões que nós chamamos de depressão, né? Que de repente a pessoa é uma pessoa normal e hoje você olha para ela, está sob tratamento clínico porque ela foi atingida por uma depressão, ela não passou por uma situação de estresse emocional fortíssimo, não, um dia ela acordou de manhã e ela já queria desistir da vida e não sair mais da cama. Isso também, né? Porque há casos e casos de depressão, mas isso também é um caso de opressão. E o que é o jugo, né? O jugo, antigamente, era aquela canga, né, que se colocava sobre dois animais. E aí, por causa do jugo, a pessoa tinha que andar exatamente conforme a liberdade que aquela canga permitia. Então, o jugo significa aquele padrão de vida, sabe? Aquele cerco que Satanás faz para que você sempre viva aquela vida e sempre se comporte daquela maneira. O jugo é quando Satanás não apenas deseja destruir a tua vida, mas ele condiciona você a viver sempre dentro de uma determinada maneira. Então, não importa a quantidade de dinheiro que você ganha, uma hora vai quebrar e você vai viver daquela forma miserável. Não importa o seu desejo, né, de ser um cara X, de ser um cara honesto, de ser não sei o quê, daqui a pouco você vê e as coisas começam a desandar na sua vida, porque parece que você é obrigado a viver dentro de um padrão de vida e ser determinada pessoa. Pessoas assim estão sob jugo.
E o jejum, ele auxilia a quebrar o jugo. E a última coisa que o jejum trabalha, que nós lemos aqui, né? Porventura não é também que repartas o teu pão com o faminto e recolhas em casa os pobres desabrigados, e se vires o nu, o cubras e não te esconda do teu semelhante? Então, o jejum ele também trabalha com egocentrismo e egoísmo, e ele ajuda a desenvolver generosidade, empatia e etc. E eu costumo resumir, né, porque eu tenho, acredito que 5 horas de áudio de jejum, né, dos tempos antigos, então isso é só um resumo. Eu costumo explicar para você que todos esses comportamentos que eu citei, eles são oriundos da iniquidade. E todos esses comportamentos que eu citei é a carnalidade. Então eu costumo dizer assim, ó, o jejum ele vai te ajudar a tirar a iniquidade de dentro de você, levando você a não se comportar mais de maneira carnal. E como é que um carnal se comporta? Ele fica com uma fé incorreta, ele é incrédulo, ou seja, ele não crê em Deus de uma maneira correta, porque ele pode crer de uma maneira impura ou idólatra, a gente já conversou sobre isso também, ou ele se volta apenas para depender do seu próprio corpo e dos seus sentidos físicos. E aí chega num nível de total dependência que ele entra num estado de sobrevivência, e aí no estado de sobrevivência ele se torna egoísta e egocêntrico. Então, o jejum, de uma forma resumida, ele vai trabalhar em remover, né? Eu costumo usar uma frase que o Cote fala que é totalmente correta, né? Ele diz assim, que a salvação é quando Deus te tira do Egito, e a santificação é quando Deus tira o Egito de dentro de você. E o jejum é uma chave poderosíssima para remover o Egito, tanto no elemento natural, seus comportamentos, padrões, quanto no elemento de alma, né, suas emoções, sentimentos incorretos, quanto às opressões, os ataques espirituais que você recebe. Tudo isso é resolvido com a chave edificadora do jejum. E você sabe que essa semana nós estamos completamente diferenciados aqui, né? Então não vai ter aquela parte de quais os problemas de você não jejuar. Você já vê isso na sua vida, né? O fato de você não ter uma regularidade de jejum, você já vê as dificuldades que tem de você deixar de amar o mundo e até apenas o amor do Pai no seu coração. Então, para terminar esse vídeo, vou responder 5 perguntas mais comuns que as pessoas costumam fazer para mim ao longo dos anos a respeito do jejum. E se você tiver mais alguma pergunta, você pode deixar nos comentários que a gente atualiza ali e responde para você depois, belezinha? A primeira pergunta que sempre me faz a respeito do jejum é essa daqui. Qual é a diferença entre o jejum autoedificante para os outros jejuns? Porque se é tudo uma abstinência de alimentos, por que o jejum autoedificante consegue trazer todos esses resultados e o jejum clínico e o dietético não? Eu não estou deixando de comer igual? A principal diferença, querida, é que para o jejum autoedificante atingir ou alcançar o resultado que você espera, aqueles resultados que eu falei ali, baseado nos versículos 6 e 7 de Isaías, você tem que unir com intercessão. Então, o outro jejum clínico, você não precisa orar para jejuar clinicamente, você só precisa parar de comer. O seu jejum dietético para mudança de rotina alimentar é a mesma coisa. Você não precisa orar para ele ter o resultado esperado. Mas o jejum autoedificante, apenas deixar de comer não funcionará. Você precisa regar esse momento que você está sem comer com intercessão. E por que eu estou usando a expressão intercessão? Porque diferente da oração comum, a intercessão é uma oração focada na resolução de problemas. A intercessão trata com brechas. A intercessão é uma oração diretiva, específica, objetiva. Não é apenas um pedir a Deus, não é apenas um clamor. O intercessor ele está numa postura de mediação, de fechar a brecha, ou seja, de resolver
aquilo que está atrapalhando ele ou outra pessoa, porque a gente também intercede pelos outros, aquilo que está atrapalhando ele ou outra pessoa de viver o seu propósito em Deus. A intercessão não é apenas um pedir a Deus para pegar e entrar em juízo e resolver a causa do fulano. Isso é clamor. A intercessão é quando você se posiciona para gerar uma nova realidade para a sua vida e para a vida de outra pessoa junto de Deus. Então, sem essa intercessão, certo? E nós iremos ensinar para vocês a respeito de intercessão, não te preocupa, a gente está preparando um curso, né, de espiritualidade saudável e você vai aprender como a diferença de os diferentes tipos de oração e como interceder, ok? Mas sem intercessão, sem essa oração diretiva e focada, não importa quantas horas você fique sem se alimentar, você não vai conseguir produzir o resultado que você espera. A segunda pergunta que sempre me fazem a respeito de jejum é essa daqui. Por que um processo físico como o jejum consegue atingir resultados psicoespirituais? E a minha resposta, vou ler porque ela é bem comprida, ok? Porque o jejum trabalha com 3 parâmetros principais que são amor, renúncia e submissão. Uma pessoa que jejua faz isso por amor a Deus, para se alinhar dentro da vontade de Deus para a vida dele, por amor ao próximo, quando ele está orando por outra pessoa, e por amor a si mesmo, quando ele quer viver de forma correta e justa e feliz, plenamente realizado. Uma pessoa que jejua revela que decidiu abrir mão de algo legítimo para possuir algo eterno ou para possuir algo maior do que o que ele possui hoje. E aqui fala sobre renúncia. Por quê? Porque comer é legítimo. Comer não é pecado. Comer não é uma coisa errada. Comer é uma bênção. Então, se você está disposto a, durante algumas horas do seu dia ou da semana, dependendo do propósito, a abrir mão de algo legítimo para viver algo eterno ou para avançar na sua proposta de vida, quem pode te impedir de alcançar o que você precisa alcançar? Se você consegue abrir mão de poucas horas do seu dia, da sua semana, para deixar de se alimentar, que é algo correto, justo e bom, se você já consegue abrir mão dos seus direitos, nada é impossível para você. Porque abrir mão de coisas erradas é fácil, como eu falei. O difícil é a parte da renúncia, quando a gente tem que abrir mão temporariamente de direitos para receber algo eterno. E a questão também da submissão. A submissão é viver conformado, ajustado a um propósito. Submissão é o mesmo que santidade. Uma pessoa que jejua mostra que deseja que aquela área em sua vida se ajuste ao propósito divino dela. Então, por o jejum trabalhar com esses 3 pilares, amor, renúncia e submissão, ele consegue te mover e te atender em propósitos físicos e espirituais. Por quê? Porque você está focado nesses propósitos psicoespirituais, você consegue obter resultado nessas áreas. Então, o que leva um exercício físico a atingir resultados espirituais é porque está dentro dos 3 pilares, amor, renúncia e submissão. Mas também é porque te leva a romper com a carnalidade. Quando eu jejuo, querido, eu começo a não querer mais resolver as coisas apenas de forma natural. Porque o jejum, ele trabalha primeiramente com a impiedade. E a impiedade é uma fé incorreta. E uma fé incorreta são convicções incorretas. Então eu começo a acreditar e a me mover, a esperar a sobrenaturalidade. Eu começo a entender que eu sou uma pessoa convergente, aonde eu opero céus para a terra e terra para céus. Que eu sou um ser convergente, eu sou um espírito que habita num corpo físico. E aí, por eu pegar e naquele momento enfraquecer durante um período de tempo o meu corpo, eu paro de depender dele. E essa dependência quebrada, que é a carnalidade, porque carnalidade não é possuir um corpo físico. Nós já ensinamos isso há anos, mas você depender de maneira idólatra e obsessiva pelo seu corpo físico, pelo ambiente terrestre e pelos seus sentidos físicos.
É você querer agir apenas na força do seu braço, ao invés de ser convergente. Aquilo que é para o seu braço fazer, você faz, mas aquilo que é para o seu espírito fazer, você faz. Aquilo que é para você fazer, você faz, mas aquilo que é para o outro fazer ou para Deus fazer, você também permite que faça. Você é completo e integral. Então, quando eu estou desistindo de manter o meu corpo nutrido, desistindo de manter o meu corpo nutrido, eu estou, na realidade, escolhendo permanecer no meu espírito para receber uma revelação primeiro espiritual, um apoio primeiro espiritual e depois me mover no natural. Ficou claro para você? A terceira pergunta que sempre me fazem é essa daqui. Eu devorar o mesmo período em que jejuo? A resposta é sim. É o recomendado. Entretanto, se por causa da agenda do dia não for possível, separe no mínimo 1/3 deste período para se dedicar ao processo intercessório. Lembra que eu falei com você que a diferença principal entre o jejum autoedificante e dos outros jejuns é a intercessão? Então, queridão, se você querer jejuar por 6 horas e interceder por 15 minutos, você não vai ter sucesso no seu período de jejum. Porque eu sempre costumo dizer, quando você jejua e não ora, você está fazendo greve de fome. Se você está fazendo greve de fome, você só quer fazer com que Deus tenha dó de você, certo? Ou seja, você está tentando barganhar com Deus. Você está tentando, de alguma maneira, impedir de renunciar para que aqueles 2 conselhos que eu falei que você não deve fazer. O jejum, para ser eficaz dentro da chave edificadora, precisa estar unido à intercessão. Então, eu sempre recomendo, separe o dia que você está de folga, separe a hora que você não vai fazer nada ou que você tenha poucas tarefas para jejuar. Por quê? Porque você precisa regar essa abstinência de alimentos com oração. O recomendado é o mesmo período de tempo, mas se não puder, pelo menos 1/3 deste tempo. Então, se você escolher 6 horas de jejum, você sabe que 2 horas o teu nome é intercessão. A quarta pergunta que geralmente me fazem é essa daqui. O que devo esperar acontecer durante o meu período de jejum? Vou começar a te dizer verdades aqui, né? Primeiro, dependendo da quantidade de horas e dias que você está jejuando, você vai ter cansaço físico e mental. Segunda coisa, né? Dependendo da área que você estiver jejuando, você vai ter ataques de ansiedade. Então, você pode, e esses ataques de ansiedade podem vir de diversas maneiras. Insônia, taquicardia, aquele nervosismo, aquele sentimento de urgência, de não conseguir ficar parado, de não conseguir ficar em silêncio, de ficar se movendo para lá e para cá. Sabe aquela pessoa que está tão nervosa e ela começa a mexer nas coisas dentro de casa e ela não está organizando e nem desorganizando nada, porque ela só quer fazer esse movimento? Isso é uma crise, é um tipo de crise de ansiedade. E dependendo da área que você estiver atacando no seu jejum, se for uma área de cativeiro, principalmente, que é um comportamento obsessivo, vicioso, repetitivo que você se encontra, você vai ter um ataque de ansiedade. Outra coisa que geralmente ocorre, insônia ou excesso de sono. Sabe, a pessoa, nossa, é sempre tão disposta, na hora que ela começa a jejuar, meu Deus do céu, parece que faz uma semana que não dorme, certo? Ou, meu Deus, dormir até, né, fazer curva na sobrancelha invertida e agora perdeu completamente o sono. Você também, dependendo da área que você estiver jejuando, você pode ter essas crises também. Outra coisa que é mais raro, mas já aconteceu comigo, aumento nos sentidos físicos. E o que é, querido? Faz de conta, né? Você está ali há 10 horas sem comer, né? No seu terceiro dia de jejum de 10 horas, e aí a vizinha, 2 quadras de você, faz um bolo. Você nunca sentiu nada que a vizinha cozinhasse. Mas naquele dia você abriu a janela e aquele cheiro de bolo, o seu olfato, ele conseguiu esse poder para chegar até a cozinha da vizinha e sentir o cheiro. Então, existem casos também de aumento na audição, aumento nos sentidos físicos, né? Audição, olfato, paladar. E o que é isso, querido? É o seu corpo tentando levar você a ficar seduzido pelos aromas
para se alimentar, ou pelo menos te levar a se concentrar em outra coisa e assim você acaba se alimentando. Então, tipo assim, ó, você também pode sofrer essas coisas de aumento nos sentidos físicos, de repente você não escutava barulho nenhum e alguém deixou uma moeda cair lá na praça, você escutou o barulho, na hora da oração. Isso é uma coisa que acontece também no jejum. Mas, ao vencer tudo isso, por isso que é dito lá em Isaías, né, que o jejum é como uma aflição da alma. Será que este é o jejum que eu escolhi, que o homem um dia aflija a sua alma? E todos esses efeitos colaterais do jejum é a aflição da alma. A sua alma está sendo aflita por quê? Porque o seu coração se acostumou a depender do seu corpo, se acostumou a depender do sistema do mundo, e agora você quer que ela se volte para Deus. Você quer que ele se converta. Então, durante um tempo, você vai ficar aflito de estar quebrando a sua rotina e o seu padrão de comportamento, e você pode ter esses e outros sintomas. Mas se você vencer as aflições da alma, você vai receber a salvação que você espera, a libertação que você precisa, o esclarecimento que você está buscando, porque você está pedindo, então você irá receber. Você está batendo e vai se abrir. Você está buscando e você vai encontrar. E a última pergunta que sempre me fazem a respeito de jejum é essa: por cada situação, por quanto tempo eu devo orar? E a minha resposta é: até resolver. Então, se vai levar 30 dias para você vencer aquela incredulidade, para crer na atuação de Deus sobre aquela área da sua vida que Deus já prometeu que você vai receber, então você vai jejuar por 30 dias. Se aquela área de cativeiro no seu caráter, no coisa, você vai conseguir resolver em 2 dias, então você vai jejuar por 2 dias, você jejua até resolver. E o último exemplo que eu quero dar sobre isso é o profeta Daniel. O profeta Daniel, quando você lê lá o livro de Daniel, você vê que ele recebeu diversas revelações do Senhor. E ele estava em dúvida, ele não sabia como traduzir todas essas visões, todos esses sonhos, ao ponto de ficar angustiado. E durante 21 dias Daniel ficou orando. Entenda que quando você lê o texto, fica bem claro que Daniel não estabeleceu um jejum de 21 dias. Ele ficou jejuando e orando por 21 dias até que o anjo veio e respondeu. Se o anjo tivesse levado 60 dias, o jejum dele teria se estendido por 60 dias. Se o anjo tivesse levado 40 anos, Daniel estaria 40 anos orando. Ele estava jejuando para poder quebrar a incredulidade dele, porque ele não acreditava ser capaz de entender essa revelação. Ele estava buscando a Deus para Deus trazer a resposta que ele precisava, o esclarecimento que ele precisava. Então ele continuou orando até Deus responder. Ele continuou jejuando até a situação resolver. Por quanto tempo devo jejuar, me consagrar, jejuar e interceder? Por quanto tempo devo me consagrar para resolver minha situação? Até resolver a sua situação. Ficou claro para você, querido? Então, até semana que vem e até o nosso próximo vídeo.